vida é tão frágil e o tempo é tão ágil que a gente nem vê passar. É a realidade, abraça a saudade e aperta pra sufocar. É aí lá no fundo, o que vale no mundo é a luz de um sorriso. Isso é o paraíso. Sorrir é preciso pra não se esquecer da razão de sonhar. Sorrir com força, sorrir com vontade, sorrir pra vida, pra ela te sorrir de verdade. É uma música que eu fiz pra minha esposa, chamada Bom Dia Anjo. Que é maravilhosa. Vou até tocar um trechinho aqui. Que fez um sucesso absurdo, né? Né? Como é que é? Quando acordar, bom dia, a madrugada vem te olhar tranquila e vai avisar o dia que pode te acordar, bom dia, anjo. Né? Então, por exemplo, aquela música que foi tema de uma campanha de 2014, que é vamos soltar o grito do peito, deixar o coração no jeito, que aí vem mais uma emoção. Vamos torcer e jogar todos juntos, mostrar novamente pro mundo como se faz um campeão, né? Aí o refrão: mostra a tua força, Brasil, e amarra o amor na chuteira, que a garra da torcida inteira vai junto com você, Brasil. Essa aí é uma música minha. Caramba, você fazia os jingles então? Alguns deles? Eu faço. Uma música chamada Normal é Ser Diferente, que é... Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Então, deu vontade de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi. Muito bem, muito bom, o banheiro é logo ali. Enchi a minha bexiga, não me diga, então agora é hora de fazer xixi. É muito fácil, hora essa, vem, vamos nessa, pois tem um banheiro logo ali. Abaixe a calça, levante a tampa da privada e deixe fluir. Depois se limpe direitinho, se arrume bonitinho e dê descarga, pronto, você fez xixi. Mas não esqueça de lavar as mãos, hein? Deu vontade de fazer cocô, deu vontade de fazer cocô, deu vontade de fazer cocô. Muito bem, muito bom, já para o banheiro eu vou. A barriguinha tá cheia, não bobeia, se deu vontade não devemos segurar. Vamos depressa pro vaso, pois é o caso de aprender que lá é o lugar. E depois de feito, dê a descarga bem direito e dê um jeito de avisar. Já acabei, tô esperando, por isso eu tô gritando. Quem é que vem pra me ajudar a me limpar? Deu vontade de fazer um pum, deu vontade de fazer um pum, deu vontade de fazer um pum. Sai daqui, sai pra lá com esse bumbum. Deu vontade de fazer um pum, deu vontade de fazer um pum, deu vontade de fazer um pum. Vai por mim, se é assim, eu também vou fazer um. Por exemplo, nesse caso que eu falei dessa música da Copa. Sei. Como que foi o briefing dela? Então, essa história é interessante, porque o briefing dela, eu fui, né, na agência, que era o... Briefing, para quem não sabe, é um pedido do cliente, isso. Ele te dá os parâmetros do que ele quer, né? Geralmente a agência te passa uma guia do que ele quer. E aí, assim, quando a gente chegou lá na agência, na África, né, que é uma grande agência... Que era do Nizam ainda? Era do Nizam ainda, né, Aí eu cheguei lá para a reunião, eles falaram que eles tinham só aprovado uma letra, porque foi para o Itaú, né?
Sim. E aí ele falou assim, ó, o Itaú, eu sei que está próximo da Copa já, isso foi em 2013. E aí eles falando, só que assim, a gente não conseguiu ainda achar nada que despertasse muito a atenção. Aí, cara, foi engraçado que eles chegaram e falaram, ó, tem que ser um negócio emotivo, e você lembra bem, em 2013 estava aquela onda de protestos. Verdade. E as pessoas nem sabiam ainda se a Copa ia rolar ou como que ia rolar essa Copa. Tinha uma campanha para não ter a Copa. Tinha uma campanha para não ter. Então eles falaram, cara, precisa ser um negócio que incentive o brasileiro a voltar a querer a Copa, né? A ter aquela sensação de torcida e tal. Aí, cara, eles me apresentaram uma letra e falaram, ó, essa letra tá aprovada. Então foi a única coisa que eles aprovaram até agora. Aí eu falei na reunião, falei, tá, então é para eu criar uma música para essa letra. Aí eu falei, mas eu posso criar uma minha também? Aí eles falaram assim, não, pode, claro que pode, pô, por isso também que a gente chamou vocês e tal, mas a gente já vai avisando que tá difícil de aprovar ali alguma coisa e essa já tá aprovada. Então eu falei, cara, então tá, vou fazer uma música para essa letra e depois eu faço uma minha. Então, cheguei em casa, fiz a música para a letra que estava aprovada e fiz a minha, que foi essa que eu cantei. Aí, cara, é o seguinte, falei pro Simoninha, né? Liguei lá na produtora e falei, ó, fiz 2 versões aqui. Uma que é o trabalho mesmo que a gente tinha que fazer e outra que eu mesmo fiz aqui. E aí, você perguntou do briefing, cara, eu usei o lance, eles queriam uma coisa emocional. E na época, em 2013... eu lembro que estava rolando a Copa das Confederações e não sei se você lembra, mas ali o Brasil, toda vez que ia jogar, eles tocavam um trechinho pequeno do hino e quando acabava o hino, a torcida seguia cantando o hino, a capela. É verdade, cara. E aquilo eu achava emocionante a beça. Aliás, até acho que pararam de fazer isso, né? Enfim. Mas aquilo eu falei, cara, que coisa emocionante, porque eles tocavam só um trechinho e a torcida seguia cantando o hino. Falei, cara, vou usar isso como inspiração para o que eu vou fazer. Então, por isso que na letra tem... e só a gente sabe emocionar, cantando o hino, a capela. E aí, fiz essa, mandamos para os caras. Mandamos para os caras, não, mandei para a produtora para eles produzirem. Aí a gente chamou... porque na gravação mesmo a gente acabou chamando a Fernanda Takai e o Paulo Miklos, né, que gravaram essa música e tal. Mas, para apresentar para a agência, a gente chamou uma cantora com quem a gente sempre trabalha e tal. E aí, cara, eu lembro que o refrão não era Mostra a Tua Força, Brasil. O refrão original, que eu tenho inclusive gravado na minha casa, era Veste a Camisa, Brasil. Era Veste a Camisa, Brasil, e amarra o amor na chuteira. E aí, cara, eu entreguei a música, o Simoninha falou, não, já estamos chamando aqui, já terminamos o arranjo, estamos chamando a cantora para gravar. Aí eu falei, tá bom, então eu vou para casa, tava no estúdio, eu falei, vou para casa. Aí tava cantarolando a música, bicho. Aí, Veste a Camisa Brasil. Aí eu falei assim, porra, deixa eu ver, porque Veste a Camisa Brasil parece ser um negócio tão... intuitivo, será que ninguém usou? Aí botei no Google, tava esperando o farol abrir para ir para a Granja, ali na Raposo, aí botei assim, Veste a Camisa Brasil. Cara, a primeira coisa que abriu no Google foi uma campanha do Pan-Americano, da seleção de vôlei do Banco do Brasil. Uma campanha e vocês estavam fazendo pro Itaú. Pro Itaú. Nossa, cara! Aí eu falei assim, puta, errou muito. Aí, não, bicho, não dá. Porra, vai bater lá. Vai bater lá os caras. Aí eu liguei pro Simoninha e falei, Simon, você já gravou? Simon? Falei pro Simoninha, Simon, você já gravou aí com a mulher? Não, estamos gravando aqui agora, por quê? Falei, velho, Veste a Camisa Brasil, é do Banco do Brasil. Ele falou, cara, porra, não, mas e agora? Aí, bicho, o farol assim pra abrir. Aí ele falou, não, então temos que trocar já, que a gente vai mandar daqui a pouco. Aí eu falei assim, pô, o que pode pôr no lugar? Bicho, aí eu pensando assim no farol, aí o farol abriu. Aí eu falei assim, mostra a tua força, Brasil. Eu falei assim, mas cabe, vai dar certinho. Veste a camisa Brasil. Aí eu fiquei, mostra a tua força, Brasil. Aí cabe, mostra a tua força, Brasil.
Aí, então, cara, aí gravamos Mostra a Força Brasil, pô, fez um sucesso na agência, o cliente também aprovou. O cliente preferiu essa do que a letra que ele tinha aprovado, Isso, então. preferiu de cara. essa, de cara. Tá. Preferiu a outra essa. letra era boa também? Ou não? Era boa, assim, eu não lembro direito da letra. Era, claro, trazia... Era outro caminho. Era um outro caminho. Tá. Era um negócio que falava mais da emoção do jogo e não sei o quê. Eu fiz um negócio mais... acho que mais poético, assim, né? Não posso... Enfim, eu não sei se era melhor ou pior, mas enfim, foi o que foi aprovado. Bateu melhor lá no... Bateu melhor. E aí, cara, eu falo assim, pô, você vê, né? Essa coisa que eu fiz, e eu lembro da cena, bicho, o farol abrindo. E virou a hashtag mais acessada da Copa, né? Mostra a tua força, Brasil. Mostra a tua força, Brasil era a hashtag mais comentada. Que doideira, cara. Muito louco. E aí essas coisas... E se você mandasse do jeito que tava, possivelmente a outra letra ia ser aprovada e não a sua com essa música. Exatamente. Então você sabe bem, essa coisa da publicidade, cara, muitas vezes... E nesse caso, eles mudaram muito pouco do que eu fiz. Muito pouco. Eles tiraram, acho que uma frase, porque eu lembro que eu tinha colocado na letra uma frase falando que só a gente tinha um banco, só que falando do banco de reservas, né? Só que eles falaram, mas pô, pode dar noção de que é o banco meu, o Banco Itaú, então a gente vai tirar isso. Aí eu falei, tá bom. Faz sentido, né? Mas quando vem alguma coisa que faz sentido, você entende, exatamente. Né? Mas tem coisa na publicidade que você faz um negócio que você fala, pô, isso aqui tá legal. Aí vai mudando, vai ficando ruim. Fica tudo remendado, né? E quando você muda e o cliente pede pra voltar naquela primeira versão. Você fala, mas eu falei que era a melhor coisa. Isso acontece muito. O cara pediu. Porque o que acontece muito na publicidade, pra quem não sabe, é que tem muita gente que fica com medo dos chefes e vai falando, não pode isso, não pode aquilo, e vai te podando. E de repente o cara que tá pra provar fala, não, mas por que não é assim? Exato. Aí eu falei, mas eu queria fazer, os caras falaram que não podia. Não, pode. E aí você volta pra primeira ideia, porque é muita gente com medo de tomar a chamada do chefe. E aí os caras vão te podando. Não pode isso, não pode aquilo. Por isso que você tem que ter um desapego. Você entende mas bem. Mas é o que você falou, é muito bom. Tanto que muitos diretores de cinema são diretores de comerciais. Porque o cara aprende a fazer coisa no prazo, no estourar orçamento e fazendo na melhor qualidade possível, né, cara? E de cinema, você tem vontade de fazer alguma coisa, de dirigir, de fazer uma série, documentário sobre seu pai? Tem alguma coisa já? Então, documentário, quem lançou um documentário muito legal sobre a vida do meu pai foi o Rubens Revald. Ele lançou um documentário agora, chamado Deixa que Digo. E onde acha isso? Ele está participando de um circuito de festivais, né? Que por conta da pandemia também ficou muito limitado, alguns festivais só online e tal. Eu acho que ele vai começar a distribuir esse documentário para streaming daqui a pouco. Com certeza vai para streaming, certeza. Sim. E é muito legal. Eu, inclusive, além de dar meus depoimentos lá, né, sobre meu pai, o Rubens me chamou para fazer o meu pai. Então tem cenas tem cenas ficcionais, né? Caramba! Mas você teve que mudar cabelo, fazer alguma coisa? Não, na verdade a intenção dele foi até muito legal. Ele não me fez assim, ele não quis me fazer ficar parecido fisicamente. Não quis fazer maquiagem nem nada. Ele só ele falou assim, cara, seria legal as pessoas enxergarem o Jairzinho, mas vendo o seu pai. Tá. Então eu acabei pegando o gestual do meu pai, até um pouco o jeito como ele falava e tal, e tive que fazer um treinamento e tudo, mas foi uma experiência, cara, foi uma experiência interessante, porque no documentário ele aproveitou alguns trechos, né, dessa minha interpretação de Jair Rodrigues. Sim. Mas eu acabei gravando a história toda, eu contando a história como se fosse ele. Eu contando a história como se fosse ele. Em primeira pessoa? Isso, em primeira legal, pessoa. Cara. Eu fiz isso, eu tava lá. Mas ele obviamente editou alguns trechos, né? Claro. Mas foi difícil, mano, porque assim, meu pai, mesmo ele deixando um legado de alegria, e eu assim, é raro eu pensar nele com tristeza, não penso nele com tristeza. Sério? Sempre legal, tem uma lembrança dele muito positiva, então as pessoas às vezes falam, é difícil você falar do seu pai, falam de jeito nenhum. Eu sempre tenho uma lembrança muito positiva dele e tal. Agora, fazendo ele,
aconteceu um negócio interessante, que foi, assim, uma das últimas cenas, que nem entrou no documentário, mas uma das últimas cenas sou eu falando como se eu estivesse me despedindo, como ele, né? Eu falando assim, ó, agora acabou a história porque eu morri. Caramba! Então, era mais ou menos isso. Sim. E eu lembro que nessa situação, a gente estava lá no estúdio e eu fazendo essa cena. E era uma cena, para mim, emocionalmente Claro. difícil, né? Porque eu estava falando ali como se eu fosse meu pai indo embora. Indo embora. E aí, eu lembro que, pô, fizemos a primeira vez, aí, valeu. Não, pintou uma moto aqui no áudio, pô, uma moto que passou na rua, vai ter que refazer. Aí, pô, vamos refazer. Cara. Aí, refazendo, não sei o quê. Aí, piscou uma luz. Pô, vamos de novo. Aí eu falando, puta, É um negócio intenso e eu vou ter que fazer pela terceira vez. Aí, pô, passou um avião. Aí eu cheguei e falei assim, cara, olha só, eu tô a ponto de ter um breakdown aqui, entendeu? De ter um piripaque. Acho melhor a gente fazer logo a última vez e tal. Valeu. E aí eu percebi, Vilela, assim, né? Já sei isso, porque sou casado com atriz, já fiz cinema, mas assim, ó, o trabalho do ator também, bicho, é um negócio complicado. É intenso, cara. É intenso. Porque o ator tem que buscar na bagagem dele alguma coisa que conecte com aquela emoção. No seu caso era muito fácil porque era a sua vida. Isso. Agora um ator não, ele tem que... O personagem está sentindo uma morte de alguém, ele tem que buscar alguma vez que ele sentiu... Cara, é muito complicado. E reviver isso, né? Exatamente. As pessoas acham que é fácil, não é fácil não. Não é fácil, não. É complicado. E você acompanha o trampo da sua mulher, né? O Mike, ele tinha uma ligação... Ele também foi convidado para o Balão Mágico por uma ligação também que ele teve com a TV, porque o Mike é filho do Ronald Biggs. Né? O Ronald Biggs, ele faleceu também há pouco tempo, mas o Ronald Biggs, ele ficou marcado, né? Marcou como sendo um dos participantes do assalto ao trem pagador. Trem, cara, famoso pra caramba. E ele veio pra cá, né? Lá na Inglaterra. E aí a história dele, cara, dá um filme incrível. Não fizeram ainda um filme? Porque é uma história maravilhosa. É uma história maravilhosa. Inclusive é a história do Mike, porque o Mike... o fato do Ronald ter vindo para o Brasil meio que fugitivo, para não ser preso lá, para não ser preso, e acabou se relacionando com uma pessoa aqui no Brasil e teve um filho com essa mulher, que é o Mike, né? E isso acabou permitindo que ele ficasse no Brasil. E a história é incrível. E o Ronald também era cara, o que eu lembro dele, assim, conheceu, uma pessoa, então? Conheci, era uma pessoa encantadora, né, e tal. Não fazendo nenhum tipo de julgamento, mas assim, e o Mike teve uma situação que o Ronald foi sequestrado no Rio de Janeiro, eu acho que com a intenção, se eu não me engano, com a intenção de que ele pudesse ir para um outro país para poder ser deportado para a Inglaterra, para poder ser preso, né, porque isso foi uma mancha na história da Scotland Yard. E aí o Mike foi para a TV para pedir para devolverem o pai dele. E como ele era uma criança também, ele era um moleque muito carismático, acabou que deu tudo, né? O pai foi devolvido, eu não sei em quais circunstâncias e tal, não me lembro, mas o pai foi devolvido e o Mike foi chamado para participar do Balão Mágico. Caramba, que história maravilhosa. Maravilhosa, dá um filme incrível. Que doido. Então, mas você... Porque ele faleceu em 2014. 2014, um pouco antes da Copa. Não viu o 7-1, hein? Não viu? Não viu, olha aqui. Foi um pouco antes. A Copa foi em junho? Foi em junho, julho, e ele faleceu em maio. Caramba. Mas não teve esse desprazer de ver o 7-1, né? É verdade. Aquele sorriso no rosto, era assim em casa também ou era... Direto. Cara. Vilela, cara, posso falar... Com toda a sinceridade, acho que se eu vi o meu pai mal-humorado mais do que 10 vezes na vida, foi muito, assim, mal-humorado, sabe? De você acordar e o cara tá mal-humorado por nada. Claro que ele tinha os problemas dele, mas assim, quase sempre acordava assoviando ou cantando. Cara, que maravilha isso, cara. Às vezes você falava assim, como é que esse cara consegue fazer isso, bicho? Dá até raiva, né? Como ele tá tão feliz, cara? Sabe aquela pessoa fala, bom dia, você fala, cara, que tu vai acordar. Então, aquela imagem que a gente tinha dele realmente Ele era impressionante, cara. Eu lembro,
foto ou vídeo dele, sorrisão no rosto. É a imagem que fica, né? Que louco. Tanto que quando ele faleceu, cara, é um negócio assim incrível. Naquele dia ali do falecimento dele, foi 8 de maio de 2014, foi um processo cansativo emocionalmente e fisicamente, né? Porque, velório, enterro e não sei o quê. Quando chegou umas 3 horas da manhã do velório, eu e minha irmã, a gente falou, cara, precisamos levar a mamãe para casa para dar uma descansada, né? Senão ela vai pirar. Aí levei ela para minha casa para ela dar uma descansada. Quando cheguei em casa, tive a vontade de fazer uma música para ele. E a única coisa que eu conseguia lembrar, assim, para marcar essa minha comunicação musical com ele foi o sorriso. Aí fiz uma música chamada O Sorriso. Você tá brincando? Que lancei aí, acho que tem uns 3 mas anos. o que você lembra de criança da carreira? Porque aquelas parcerias com a Elise e tal, a Elise faleceu... A Elise faleceu, era moleque, né? Tinha 7 anos de idade, né? Em 82, se eu não me engano, ela faleceu, não sei se foi em janeiro. Os festivais eram década de 70 ou 80? Aqueles famosos? A época de ouro mesmo dos festivais começou em 60, né? Década de 60, né? Cara, tanto que o meu pai, aquele festival que ele ganhou com Disparada, junto com o Chico Buarque e a Nara Leão interpretando a banda, foi em 66. Tá. E isso marcou a carreira dele, né? Enfim, foi uma mudança de chave na carreira dele. Foi um marco na carreira dele, em 66. E aí, acho que assim, foi até mais ou menos... Foi mudando o formato, mas até o começo da década de 70 ainda era um formato muito interessante, né? O dos festivais. Depois esfriou e aí acabou não acontecendo mais. Mas aquela época foi uma época muito gloriosa da cultura brasileira. Total, né? Não só da música. Efervescendo o negócio. Quem participou daquilo deve ser uma coisa muito marcante, né? Demais. Esse movimento. E o Jaizão teve... Não aconteceu depois de novo. A Globo tentou refazer os festivais, mas era outra coisa. Era uma coisa que parecia mais comercial. Não sei, acho que não teve aquele impacto, né? Porque era ditadura, né? Era um outro contexto. Era outro contexto, era uma coisa meio libertária, né? Uma coisa meio... exatamente. Será que... E também essa... Acho que por exemplo, você pegar hoje aí o The Voice, né? O The Voice Brasil, tem um pouco dessa coisa, mas não é... Acho que não chega nem perto do que os festivais... Do que representava, né? Exatamente. Então, e meu pai teve essa participação importante, né, nessa fase aí. Isso é muito legal. Ele deixou mais de 55 discos, né? 55 discos? Mais de 55 discos gravados. Caramba. A carreira, quanto tempo ele teve de carreira de música? Ele começou também cedo, né? 19, 20 anos já estava cantando na noite em São Carlos. Começou a carreira dele em São Carlos, no interior de São Paulo. Cantando em barzinho, essas coisas? Cantando em barzinho. Começou num restaurante chamado Bambu, lá em São Carlos. Pô. E, cara, aí foi até os 75 anos de idade, né? Pô, um dia antes dele falecer, ele fez um show incrível. Ele tava trabalhando até o final da vida. Até o final da vida e super bem, com aquela energia. Então, isso que eu falo, ele tinha uma energia, cara, que é absurdo.